Comecemos, portanto, com o manicômio, que esta instituição fatídica e extraordinária seja o ponto de partida da nossa jornada intelectual. Ora, se quisermos contemplar a filosofia da sanidade, o primeiro passo é tirar do caminho o erro tão enorme quanto comum. Por todas as partes difundiu-se a ideia de que a imaginação, e especialmente a imaginação mística, é perigosa para o equilíbrio mental do homem. Muito se fala dos poetas como pessoas psicologicamente instáveis. De modo geral, existe uma vaga ideia de que a cabeça ornada com louros também falta alguns parafusos. O fato e a história contradizem cabalmente essa visão. A maior parte dos grandes poetas não apenas eram sãos, como demonstravam enorme aptidão para os negócios. Se Shakespeare chegou mesmo a trabalhar como guardador de cavalos, foi porque era a pessoa mais indicada para guardá-los. A imaginação não provoca a loucura. Para ser exato, o que provoca a loucura é a razão. Os poetas não ficam loucos, os enxadristas sim. Os matemáticos ficam loucos e também os bancários, mas os artistas criativos muito raramente. Como se verá, não estou de forma alguma atacando a lógica. Digo somente que o perigo da loucura reside na lógica e não na imaginação. A paternidade artística é tão saudável quanto a paternidade física. Além disso, vale destacar que poetas verdadeiramente mórbidos costumam ter algum calcanhar de Aquiles racionalista no cérebro. Poe, por exemplo, era realmente mórbido, mas não porque era poético e sim porque era essencialmente analítico. Até o xadrez era poético demais para ele, que não gostava do jogo pelo fato de estar repleto de cavaleiros e castelos como um poema. Por isso preferia os discos negros do jogo de dama, que lhe pareciam mais como simples pontos negros num diagrama. Talvez o melhor exemplo seja este, que apenas um poeta inglês de real grandeza enlouqueceu, Cowper. E o que o levou à loucura foi definitivamente a lógica medonha e esquisita da predestinação. A poesia não foi sua doença, mas seu remédio. A poesia, em parte, conservou sua saúde. Em alguns momentos, ele conseguiu se esquecer do inferno vermelho e árido e que seu hediondo fatalismo o arrastava, em meio às amplas águas e alvos lírios do rio Alze. Foi João Calvino quem o danou e John Gilpin quem quase o salvou. E em toda parte se vê a mesma coisa. Os homens não enlouquecem por excesso de sonhos. Os críticos são muito mais loucos que os poetas. Homero é completamente e perfeitamente plácido. São seus críticos que esfrangalham em farrapos extravagantes. Shakespeare foi perfeitamente ele mesmo. Foram apenas alguns de seus críticos que descobriram ser Shakespeare outra pessoa. E São João Evangelista, embora tenha visto um cortejo de monstros estranhíssimos, não viu criatura alguma tão grotesca como um de seus comentadores. O fato geral é simples. A poesia é sã porque flutua sem esforço no mar infinito. A razão tenta atravessar o mar infinito e, desse modo, torná-lo finito. O resultado é uma exaustão mental, tal como a exaustão física do Sr. Holbein. Aceitar todas as coisas é um exercício, entender todas as coisas é um esforço. O que o poeta deseja não é mais do que a exaltação e a expansão, um mundo em que ele possa estirar as pernas e o cérebro. O poeta quer apenas pôr sua cabeça no céu. É o lógico que, ao contrário, pretende enfiar o céu na cabeça, e é a sua cabeça que arrebenta. Bom, pessoal, longo trecho aqui de Chesterton, certo? Também a gente poderia dizer de um dos começos aqui realmente, né? É o capítulo 2, né, é o capítulo 2 de Ortodoxia, certo? E esse vai ser o capítulo O Maníaco, tá? As páginas que eu li é a página 55, 56, 57 e comecinho, primeira linha da 58 da nossa edição, tá? Por que eu li essa extensão toda de texto? Foram praticamente 4 páginas aqui. Porque uma coisa que nós precisamos ter por muito claro é que a vida acontece às vezes um processo interessante conosco.
Algumas pessoas às vezes precisam ter todos os enigmas ou todos os problemas resolvidos para poder realmente se darem ao luxo, se isso fosse um luxo, né, mas na verdade é uma necessidade, mas vamos dizer assim, se darem ao luxo, né, de aproveitarem aquelas coisas boas que a vida lhes proporciona, ou mesmo aproveitarem aqueles elementos de razão, né, e alimentos de verdade que a vida e a realidade podem nos dar. Algumas pessoas consideram, né, que o fato de não terem a apreensão de toda a verdade significa que elas devem rejeitar qualquer verdade. Outras pessoas consideram que o fato de haver algum sofrimento resume que a vida é feita só de sofrimento e que todo prazer ou alegria é ilusório, certo? E isso existe por um motivo muito claro. Na minha opinião, as pessoas, no mínimo, não aceitam em grande parte que nós não estávamos aqui desde o princípio do mundo, certo? Ainda que estaremos aqui na sua consumação, pelo menos no que eu acredito, tá? Ou seja, nós não somos as origens das coisas, né? Nem mesmo nós somos aqueles que demos origem a tudo que existe. Naturalmente, o mistério faz parte da nossa vida, tá? E isso é a visão racional da realidade. O que é a racionalidade? A racionalidade é o que em nós nos permite compreender de maneira adequada a quem somos, certo? O que é o mundo, como o mundo se comporta assim por diante. Não quer dizer que nós temos explicação para todas as coisas que contemplamos, para todas as realidades que nos encontram, para todos os enigmas que acabam se formando diante de nós. Mas significa que compreendemos aquelas coisas fundamentais para que possamos alcançar, né, a realização daquele ser através da personalidade que possuímos, tá? Então, isso é o ponto fundamental. E o que é essa distinção que nós percebemos? Muitas vezes nós temos, né, muitas vezes não, mas nós temos em alguns momentos da história, alguns filósofos tentando abarcar a explicação de toda, né, a dinâmica da realidade na sua própria filosofia, tá? E, na verdade, o poeta não se importa tanto com isso. E aí nós olhamos para a figura do poeta, o poeta verdadeiro. Porque a verdadeira poesia, ou melhor, a melhor poesia, se faz diante de uma espécie de transbordamento. Por um lado, é o sujeito, né, que, atacado por uma circunstância que o deixa perplexo e admirado, talvez inclusive admirado com o tamanho de tristeza que consiga sentir, acaba então externando isso, se tem um talento para tanto, através de certas imagens que se constituem dentro da sua poesia, tá? Desde o ritmo que ele escolhe até as imagens que ele seleciona nessa poesia, vão falar disso que ele vive e sente. O seu esforço é um esforço de compreensão, sem dúvida nenhuma, mas de maneira alguma está muito preocupado em chegar até as últimas explicações de como se deram os fenômenos que envolvem o sentimento dele. Ou seja, ele está muito mais preocupado acerca de qual é o sentido daquela experiência que eu estou vivendo. Do meu sofrimento ou mesmo da profunda alegria, certo? E a partir do momento que ele se inseta nesse caminho, as suas preocupações não serão de chegar até, né, a posse completa absoluta de toda a compreensão, tá? O que isso acaba gerando numa pessoa, né? Se ela realmente tem essa atitude poética da maneira como Chesterton está falando aqui na sua vida, né? Ela não vai tentar procrastinar, porque tem uma coisa interessante. Se eu começo a procrastinar, né, a vida, né, em vista de tentar possuir a compreensão de todos os processos, ou chegar àquela razão que explica todas as coisas, eu vou fazer dois exercícios. Primeiro, provavelmente eu vou estar constantemente, né, angustiado, tá? Ou com uma sensação, né, de provável sem sentido da realidade. E depois disso, o que é pior, eu vou começar a esquartejar aqueles elementos que não se adequam, né, à minha forma de racionalizar o mundo. Ou seja, mais ou menos como aquele monstro, né, que foi morto por Teseu, que colocava as pessoas, né, numa cama de pedra ou num leito lá, e as pessoas tinham que caber exatamente ali. As que não cabiam porque faltava, ele esticava, e as que sobravam ele cortava fora os membros, certo? Assim também essas pessoas acabam, pelo seu racionalismo, né, cortando ou acrescentando coisas à verdade para que ela se adeque à sua concepção
integral de mundo, né? E isso é justamente o que não pode ser feito, né? Mas isso não tem a ver com, não, Rodrigo, talvez as pessoas estejam tentando adequar isso às suas crenças. Não é adequar às suas crenças, mas é abrir mão de um lugar que é impossível ser do ser humano. Das duas, uma. Ou nós, definitivamente, não fomos criados por ninguém e somos objeto, né, de acontecimentos sem sentido. E se não tem sentido, não tem logos, não tem razão. Então todo esforço racional de entender a estrutura do mundo e tudo mais é simplesmente uma guerra sem glória. É a luta de uma grande derrota. Ou então existe um Criador que deu sentido para todas as coisas e possui em si mesmo, e é em si mesmo, o sentido de todas as coisas. Quando eu falo sentido, não é simplesmente para onde elas se destinam, mas também, né, o que dá a estrutura delas. As perfeições contidas em Deus é justamente o que permite a mim ser como sou. E quem conhece as perfeições em mim só pode pensar que essas perfeições estão presentes também no Criador, e aí em grau supremo e completamente harmônicos, sem faltas, né, como existem em mim. Em mim elas vão ser mais ou menos, elas vão ser mais ou menos, né, no Criador elas são perfeitas. Das duas, uma, certo? Ou seja, e se é o segundo caso, é óbvio que eu não sou o Criador. É a única coisa que eu posso ter com uma atitude racional é abrir mão de qualquer racionalismo e, utilizando minha razão, aprender quais são, né, as vias ou a via da felicidade nesse mundo, certo? Da qual eu participo, da qual eu estou como criatura, mas da qual só pode encontrar, né, sua completa explicação, o seu completo sentido, para fora dele, no Criador, que é o seu próprio sentido, o seu próprio metro, a sua própria razão, certo? Ficamos por aqui, até a próxima, aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil.